Uma pesquisa fresquinha aqui do Datafolha sobre tamanho de torcidas e quis fazer esse vídeo, que é um assunto que me interessa muito, tá? Vamos tentar fazer rapidamente aqui, para caber no Twitter. A primeira coisa que eu queria... Essa pesquisa foi feita com mais ou menos 2.900 pessoas entre 29 e 30 de agosto de 2019. Realmente é a última pesquisa. E ela corrobora, ratifica, né, os dados das últimas outras pesquisas, inclusive de outros institutos de pesquisa que eu venho catalogando já há algum tempo, porque é um assunto que eu tenho bastante interesse, ele tem muita correlação com gestão. Então é importante dizer o seguinte: primeira coisa é mostrar que a gente, em todas elas, a gente fica em sexto lugar. Basicamente teve uma pesquisa com métodos bem questionáveis, que foi feita pelo Ibope há mais tempo, que diz uma coisa um pouco diferente, mas todas as outras dizem esse posicionamento nosso, sempre acima dos times do Rio Grande do Sul, muito acima do nosso rival local, infinitamente acima dos outros times menores, Fluminense, Botafogo do Rio, e próximo demais do Vasco e do Palmeiras. No meu projeto de gestão, inclusive, eu coloquei que a gente tinha uma meta, né, daqui em 10 anos ficar no top 4, ou seja, passar Vasco e Palmeiras, que são o quarto e o quinto, respectivamente, dessa pesquisa. São Paulo, Corinthians e Flamengo são os 3 primeiros, né? Flamengo, Corinthians e São Paulo nessa ordem, já fica um pouco mais distante. O Vasco, nós estamos aí, a pesquisa não informa o número de decimais, mas a gente está a decimais do Vasco. E eu acho que é uma tendência, né? Já vinha falando isso há mais tempo com meus amigos. O Vasco vem num período de seca há muito tempo, o Cruzeiro vem ganhando muitos títulos, e a gente sabe que hoje o tamanho da torcida ele é dito por 2 fatores, né? Pelo número de títulos e pela maneira com que o marketing do clube capitaliza isso. Lógico que o Cruzeiro não capitaliza da maneira adequada há muito tempo, mas como o Cruzeiro ganha título, o Vasco não tem marketing e não tem título, então a tendência é a gente passar o Vasco. E iríamos passar o Palmeiras também. O problema é que veio a Crefisa aí e deu uma segurada nessa recuperação. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto eu queria explicar um pouco sobre a questão do impacto disso. Eu sempre venho dizendo que a receita do clube ela tem uma correlação direta com o tamanho da torcida. Obviamente que isso é potencializado pela capacidade comercial, de marketing negocial do clube. E eu acho que o Cruzeiro ele tem uma subutilização, o Cruzeiro tem sido extremamente incompetente em gerir isso. O Cruzeiro, por mais que esteja praticamente junto com o Vasco, né, e próximo até do Palmeiras, o Cruzeiro se posiciona nas negociações, principalmente de cota de televisão, com um grupo de Grêmio, que está lá junto no grupo com 4% junto com Cruzeiro e Vasco, Inter que está um pouco abaixo, mas já é abaixo, Santos que está um pouco abaixo, e Atlético, que é metade da torcida do Cruzeiro, Fluminense e Botafogo, que tem um quarto da torcida do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem negociado cotas de TV no mesmo nível que esses times. Isso é incompetência, é incapacidade de negociar, de apresentar argumentos e de ser firme nas suas posições, certo? Aí você pode falar, mas o Cruzeiro está fora do eixo. Tá, então eu vou perguntar, dentro do eixo, por que o Corinthians ganha mais cota que o próprio São Paulo e Palmeiras? Se faz essa pergunta para a detentora de direitos, eles vão falar o quê? Porque tem mais torcida. Bom, dentro de Minas nós temos o dobro da torcida do rival, por que nós temos que ganhar o mesmo? Então esse argumento já é desmontado, tá? E isso vale para outras coisas também. Durante muito tempo a gente fez dobradinha de patrocínio com o nosso rival, a gente tendo muito mais história, muito mais título, muito mais visibilidade e o dobro de torcida e ganhando o mesmo tanto de patrocínio. Incompetência, receita desperdiçada. Então essa pesquisa, gente, ela só reforça, ela me deixa muito feliz por reforçar o tanto que a gente realmente tem a torcida forte, grande, beirando os 9 milhões, mas ela me deixa muito indignado de tanto de receita que a gente vem desperdiçando ao longo do tempo por má gestão. Esse é um ponto importante. Vou reforçar o seguinte, muita gente pode questionar a pesquisa, principalmente o Instituto de Pesquisa, que ele não tem sido nada confiável nas pesquisas políticas, mas há uma diferença muito grande dos interesses, né? Uma pesquisa política, ela tem vários interesses por trás. Um dos grandes interesses ao falar sobre candidato,
qual candidato que está na frente numa corrida eleitoral, é gerar um efeito manada. A gente sabe que os eleitores não gostam, muitos eleitores não gostam de perder, então muita gente vai com quem está ganhando, vamos dizer assim. Futebol é diferente. Futebol não tem esse efeito manada, não faz sentido nenhum deturpar por uma questão ideológica. Poderia ter alguma deturpação para exatamente favorecer algum time em termos de negociação. Exatamente sobre isso que eu falei no vídeo anterior. Quer dizer, se um time ele tem uma capacidade, se ele tem números na mão, se ele souber gerir isso, ele vai ganhar mais. O Cruzeiro não sabe fazer isso, não soube fazer isso, mas enfim. Mas eu acho muito difícil acontecer isso porque você tem vários institutos e você tem várias pesquisas e eles sempre vão convergindo para a mesma coisa. Então qualquer questionamento aí, principalmente de torcedor do rival, é choro de perdedor. Sempre vão questionar a pesquisa, dizer que pesquisa não adianta nada, mas pesquisa não é uma pesquisa, são 2, 3, são 7, 8 pesquisas, um levantamento do Facebook, o número de curtidores a gente ganha também absurdamente em todas as cidades de Minas. Então, e isso não tem nada a ver com marketing, ele tem a ver com realmente você pertencer àquele clube, é espontâneo. Então, tudo ratifica essa superioridade que todo mundo sabe, na verdade. Eles têm um pouco de dificuldade de assumir isso, porque realmente, durante muito tempo, quando eles não tinham título, era a única coisa que eles se apegavam, já que a informação não era democratizada. Hoje, com a informação democratizada, a imprensa mineira, que muitas vezes parte dela gosta de proteger, né, o Atlético e colocar todo mundo igual, ela não consegue mais fazer isso. Todo mundo sabe hoje que tem 2 patamares diferentes em Minas e o Cruzeiro precisa explorar isso melhor. É esse o recado que eu queria dar. Beleza, pessoal? Bom trabalho a todos aí. Valeu. Pessoal, apenas mais algumas observações sobre a estratificação dessa pesquisa, que é importante também deixar claro. O Cruzeiro tem a 4ª maior torcida do Brasil, se levar em conta apenas torcedores do Nordeste, do Sudeste. Isso significa o quê? Que devido aí, todo mundo sabe que a imprensa concentrada no Eixo e São Paulo, ela fabricou muitos torcedores desses times fora do Sudeste, principalmente no Norte, Nordeste. Eu já trabalhei muito nesses locais, a gente sabe que tem muitos torcedores dos times de Rio e São Paulo nessa região. Isso, eu acho que esse efeito acabou, né? Mas já tem uma consolidação, mas mostra o que? O Cruzeiro tem um espaço muito grande para trabalhar a torcida nessas regiões. Eu acho que o Cruzeiro tem muito como buscar ser um primeiro ou segundo time de muito nordestino, muito nortista, muita gente que pode virar consumidor do Cruzeiro, ajudar o Cruzeiro a alavancar suas receitas. Tá? E outro detalhe muito importante é ressaltar o tanto que esse nosso slogan ele nunca fez tanto sentido, que é o Cruzeiro, o time do povo. Né? Apesar da imprensa mineira ter tentado criar esse rótulo de massa para o nosso rival, não faz sentido nenhum. Né? O Atlético, tentaram botar o Atlético absurdamente no mesmo nível que Flamengo e Corinthians, que são times de massa, não faz sentido. Primeiro, pelo tamanho da torcida, que é infinitamente menor do que esses 2 times. Segundo, pelo perfil. Ao contrário desses times que têm a torcida nas classes mais desfavorecidas, o Atlético, a torcida dele, como a gente gosta de brincar, ela é bem concentrada dentro da contorno, né? Na hora que você pega a pesquisa, o único local que a torcida do Atlético fica pouco menor que a do Cruzeiro são pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos. Na hora que você pega as pessoas que ganham abaixo disso aí, a diferença da torcida do Cruzeiro para do Atlético é infinitamente maior. Então, não sei qual que é essa massa que eles se referem, porque o povão de Minas ele é Cruzeiro. A oligarquia mineira, ela se divide. Tá bom? Valeu, obrigado aí.